Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Polêmica. Estamos aqui com o médico psiquiatra Cláudio Teixeira. Cláudio, eu deixei uma perguntinha para você no bloco passado com relação ao qual principal cura, a posição, o momento, qual é a principal forma de se curar realmente de uma depressão? A depressão, vamos dizer assim, de forma bem simplista, envolve de uma redução de determinadas substâncias no cérebro diante de situações psicológicas, diante do sofrimento psicológico, diante de situações da vida do indivíduo que geram uma modificação cerebral nos circuitos cognitivos, nos circuitos emocionais do cérebro, e você acaba tendo uma redução de determinadas substâncias. Tá? Quando chega nesse ponto, e principalmente quando existe um sofrimento muito intenso e prolongado, e também quando essa alteração neuroquímica no cérebro está muito intensa, o tratamento medicamentoso, apesar de existir muito preconceito, principalmente, quantos pacientes chegam no meu consultório, não, eu não vou ficar dependente de medicamento. Não é isso. Precisa tratar, né? Existe um elemento biológico, quando o indivíduo começa a reduzir a produção de insulina, do hormônio tiroidiano, tem que fazer reposição. Na depressão, da mesma forma. Repor os espaços que estão vazios. Ali. Estão vazios. A depressão o tratamento da depressão tem uma diferença em relação, por exemplo, da redução da tireoide e da insulina. Como a causa é algo, vamos dizer assim, que pode ser mudado, você tem a possibilidade de forma associada e, principalmente, você pensando que o ideal que fosse feito de forma junto, você pode tentar alterar tanto os fatores psicológicos que causaram essa depressão, como também os fatores vivenciais, os pontos na vida que o indivíduo teve como origem esse sofrimento, teve como o desencadeador dessa redução dessas substâncias. Entendeu? Então, o indivíduo, lógico, na primeira fase, no início do tratamento, o indivíduo não vai ter condições, porque existe um sofrimento, existe essa perda da capacidade, seja cognitiva, seja emocional, e o medicamento vai deixar ele dentro do seu normal. A partir daí, o ideal é que esse indivíduo busque resolver a causa. É diferente de quem tem problema de tireoide, que normalmente é uma doença autoimune, da insulina também é uma doença autoimune que o indivíduo não tem acesso a uma modificação da causa. Mas na depressão, sim. Então ela tem cura? Tem, com certeza. Quantos e quantos pacientes nunca mais tiveram depressão? O senhor tem essas experiências no próprio... Quantos e quantos pacientes? Muitos pacientes. Desde que o indivíduo não tenha uma postura passiva. Estou com um medicamento aqui, não me atrapalha. Não, peraí. O medicamento, ele atua na consequência. A causa está ali, pode ser modificada. Dá trabalho? Senão você fica no paliativo, né? Fica no paliativo. Dá trabalho? Dá, com certeza. Entendeu? Mudar as estruturas psicológicas, muitas vezes mudar a própria personalidade. E mudar existem duas questões. Em relação à vida, muitas vezes a gente não pode modificar a situação em si, mas a gente pode mudar o ângulo de visão que você tem da situação. A coisa está ali, mas eu estou observando de outra forma. Agora, doutor Cláudio, infelizmente a gente, em larga escala, aí, o uso dos ansiolíticos. E qual é a principal diferença da crise de pânico para a ansiedade? Que os dois não tem nada a ver com depressão, concorda? Sim, sim. Apesar de estar muito associado. Qual dos dois? Os dois. Sim.
Os dois estão muito Então associados. faz essa diferenciação para a gente aí e o que está interligado entre eles. Tá. Da mesma forma que a depressão, normalmente principalmente o pânico, mas também a ansiedade, estão associados também a um sofrimento psíquico, entendeu? A ansiedade pode fazer parte da personalidade do indivíduo. Ele é assim. Ele é dessa forma, entendeu? Então, o indivíduo com ansiedade, da personalidade, aquele indivíduo, ou ele tem uma preocupação excessiva, de forma sistemática, ou ele tem uma insegurança ou medo excessivo. A origem da ansiedade é essa. Então, aquele virado nos 80, é ele, né? Preocupado, tem que pagar a conta tal, tem que estar preocupado o tempo todo. Então, isso faz parte da personalidade dele, essa preocupação ou uma insegurança ou um medo sistemático. Ele funciona dessa forma. E tem indivíduos, diante de várias situações da vida, ele começa a se preocupar em excesso ou ele começa a desenvolver medos e inseguranças em excesso. Tá? Isso da ansiedade. Mas, se for da personalidade, não existe um fator vivencial, um gatilho. Ele vai tratar apenas o seu modo de atuar. O estado ansioso, existe esse gatilho, entendeu? Tem a personalidade ansiosa e tem o estado ansioso, entendeu? A personalidade, ele é sempre assim, ansioso. E o estado ansioso, houve um gatilho, ou um conjunto de fatores que gerou preocupações excessivas ou insegurança / medo, né, excessivo. Tá? E essa é a questão da ansiedade. O pânico tem um mecanismo diferente. O pânico está relacionado com um estado de medo pregresso que ficou registrado na memória do indivíduo. Pode ocorrer até num estado de medo intenso na infância, que diante de um mal-estar emocional que fragiliza o indivíduo, esse medo volta à consciência. A memória de medo é a memória mais forte que tem na nossa mente. Eu sempre brinco com meus pacientes, quando eu explico a origem do pânico, eu pergunto: me lembra a professora mais brava que você já teve na vida? Todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Lembra o nome da professora mais tranquila? Ninguém lembra. É verdade. É verdade, porque podem ser várias, né? E você destaca o mal, né? O mal é destacado. O medo destaca na nossa memória. Então, a memória de medo fica guardada e muito bem guardada na nossa mente. E diante de uma fragilidade emocional, de um sofrimento psíquico, já desencadeia junto ali. A nossa mente faz algumas conexões e traz esse medo. Eu tive uma paciente que teve pânico 15 anos. E ela não sabia, eu queria saber o que que... Estava desencadeando. Aí eu perguntei, no seu passado, teve alguma situação? Ela morou muitos anos no Rio e perguntei, teve algum momento na vida em que você teve um intenso medo? Aí ela lembrou, alguns meses antes de começar o pânico, ela teve um sequestro. Na época o sequestro relâmpago, né? Estava na moda, ficou com a arma na cabeça durante horas e depois de alguns meses, houve situações na vida dela, o pânico veio. E na época ela não associou. E aí, fazendo essa explicação para ela falou assim, não, realmente, e aí, o medo que eu sinto hoje é o mesmo medo que eu tive
na época do Ela sequestro. não tem o mesmo cenário, né? Mas ela carregou aquilo com ela. Carregou. Caminhei para psicoterapia, prescrevi os medicamentos para, da mesma forma, o pânico acaba gerando também alterações neuroquímicas, né, no cérebro. Depois de 15 anos, o pânico sumiu. Em quanto tempo ela conseguiu se curar? 2 meses de terapia. Fantástico, né? E aí eu volto a uma pergunta. Tristes são aqueles que estão só. Sim. Porque é inimaginável alguém passar por qualquer problema, seja ansiedade, pânico, depressão, que não tenha uma pessoa para estar junto, né? Para te dar amor, para te levar para uma igreja, te levar para enfim, para a parte espiritual. Essa é muito, eu acho que é praticamente impossível, né? Com certeza. Porque você fica perdido, né? É o que eu comentei lá. O pior do deserto é estar só. Feliz são quem encontra alguém no meio do deserto. Exatamente. Nós estamos aqui com o Cláudio Teixeira e o papo tá bom. Doutor, preocupações com a juventude, né? Sempre existiu problemas na juventude, mas hoje eu sinto o jovem muito vazio. As expectativas são muito a curto prazo e você acaba, de repente, descobrindo que o filho, o primo, o sobrinho não são aquilo que a gente imaginou ou não está sendo. O que o pai, a mãe, o tio, onde que tem que ter o acordar com o crescimento, às vezes, de um filho, de um sobrinho que você não percebe que está crescendo, né? Como é que você consegue se encaixar ali? De dar a ele a intimidade de falar com você? Como é que você consegue ser íntimo da pessoa que você ama com 11, 12 anos de idade, com um universo de coisas para ele pensar e não pensar no pai? O primeiro passo dentro da relação entre o pai e um filho, uma mãe e um filho, é a confiança. Essa confiança, já se discute muito na questão de educação, essa confiança se estabelece de várias formas. Mas uma coisa que tem que ser, principalmente na nossa sociedade hoje em dia, existe um clamor muito grande pela autonomia. Crianças de poucos anos de idade eu quero fazer isso, eu posso fazer isso. Senhores de si mesmo, né? E o pai tem que ter muita habilidade nesse cenário. Ele tem que saber colocar a situação da forma correta. O que se tem que fazer? Antigamente era violência, né? Sim. Desobedeceu, violência. Está errado. Hoje, o pai está ficando submisso, o pai e a mãe está ficando submisso a esses desejos. Está errado também. O certo, na realidade, é você buscar estabelecimentos de valores junto com essa criança, desde pequeno. E um dos valores principais é o respeito. A criança vai aprender dentro de casa o respeito aos pais, às autoridades, as normas de conduta, as normas de condutas, as instituições, a sociedade. É dentro de casa. Não é na escola. Não se pode jogar essa responsabilidade. A escola é um complemento, né? É um complemento. Vai ser reafirmado que os pais colocam. E os pais estão, vamos dizer assim, por talvez não conhecimento da importância dele estabelecer essa relação. A partir do momento em que se tem o estabelecimento do respeito, o estabelecimento de valores, como a justiça, tudo dentro de casa tem que ser justo. Se a criança quer tudo e nada para a família, para os pais, para os outros irmãos,
Isso é justo? Não. Perfeito. O amor é importante? Sim, mas o amor vai vir a partir do momento que quem respeita... Quem ama educa, né? Quem ama educa. E, a partir do momento que você desrespeita o outro, você gera o desamor. A partir do momento que você gera injustiça ao outro, gera desamor. Então, o ensinamento do respeito da justiça é até anterior do amor, porque... Você é responsável pelo que você cativa, né? Cativa. Vai ser uma consequência. O ensinamento, vamos dizer assim, o ensinamento do amor em si é muito complexo para uma criança menor que 10, 12 anos de idade. É muito complexo, mas do respeito e da justiça é possível. E você, de forma, vamos colocar indireta ou até mesmo direta, você está ensinando amor, porque você desrespeitando e você sendo injusto é desamor. Perfeito. Doutor Cláudio, vou te fazer uma pergunta, é sempre costume a gente também, né, querer conhecer um pouco. Como que você se reconhece? Quem é Cláudio Teixeira? É o que a gente chama, dentro da área psi, né, de identidade. Qual que é a minha identidade? Antes de ser médico, antes de ser profissional, eu sou uma pessoa, um ser humano que busca os verdadeiros valores. Perfeito. Doutor Cláudio, a gente ainda tem 3 minutos. Eu gostaria muito que o senhor fizesse as suas considerações finais, deixasse aí alguma mensagem importante para as pessoas que estão te assistindo, e eu tenho certeza que valeu muito a pena trazer o senhor novamente aqui. O nosso programa não tem pergunta preparada, então às vezes a gente pensa de uma forma, acaba indo para outra, mas graças a Deus sempre dentro de um intuito positivo, de um intuito construtivo, de mandar alguma mensagem importante. Eu tenho certeza que muita gente que vai nos assistir passa por alguma situação, e o mais importante disso tudo, saber que tudo pode ser vencido com amor, com determinação e com a tal fome de viver. Doutor Cláudio, fica à vontade, você tem 2 minutos para fazer as suas considerações. Hoje em dia a gente tem um cenário que me assusta muito. A depressão está em nível altíssimo, pânico, dependência química, como eu falei, o álcool e a cocaína estão na nossa sociedade. Quando a gente vê o cenário da Cracolândia, quando a gente vê a situação do Fábio Assunção e vários outros, assusta. Existe uma desinformação muito grande. Alguns conceitos como a depressão não tem cura, a dependência química não tem cura, está errado. O ideal, na realidade, seria prevenir. A prevenção é necessária e, muitas vezes, se não foi possível prevenir, é necessário uma intervenção mais precoce possível. Tá? Ok. Estamos terminando mais um programa Polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado. Fico esperando.